Como muitos de vocês devem saber, eu tenho uma tatuagem do Perry Ornitorrinco. O Perry é aquele personagem do Phineas e Ferb que é um ornitorrinco de estimação dos meninos e, enquanto eles não estão olhando, ele é um agente secreto. Eu sempre achei muito legal fazer tatuagens e eu resolvi que eu queria fazer algumas. Não muitas, mas o suficiente. E bom, a segunda que eu acabei fazendo graças ao meu padrinho foi a do Perry. O pessoal sempre acaba me perguntando o porquê da tatuagem e, bom, eu não sei muito bem, mas eu posso tentar explicar. Depois que eu voltei do intercâmbio, lá eu tinha experienciado um período de muita liberdade de escolha e de ação. E apesar de parecer fazer pouco sentido, eu acabei criando um certo senso de responsabilidade, muito maior do que quando eu saí do Brasil, por incrível que pareça. Uma experiência libertadora que não só expandiu meus horizontes e minha mente muito, mas também me fez criar uma cabeça muito mais madura. E, bom, nada é mais maduro que o Perry Ornitorrinco. Por que ele é tão maduro? Porque ele nunca nega suas responsabilidades. Ele se esconde numa identidade extremamente ingênua de um animalzinho de estimação e ele ama muito seus donos, Phineas e Ferb. Enquanto segue sua vida aproveitando cada segundo de ser um animal inocente, ele também segue seus objetivos de forma voraz e extremamente incansável contra o maligno Dr. Doofenshmirtz. Claro, eu não pensei em nada disso quando fiz a tatuagem, eu só achava ele um personagem engraçadinho que daria uma tatuagem doida e legal. Claro que aí acaba também entrando o conceito clássico de desafiar os padrões sociais. Claro, hoje em dia isso tem mudado muito, mas a tatuagem por si só, ao longo de boa parte da história ocidental, foi um belo de um tabu. Tatuagens de nomes, significados, caveiras, nomes de amores que mais tarde se desfariam. Todas elas são bem julgadas pela sociedade tradicional, mas eu sempre achei interessante o conceito de marcar na pele partes da nossa vida. Por isso também eu gosto muito do Mal e do filme da Moana e as tatuagens que contam histórias e se mexem. Além de desafiar os padrões sociais só pelo fato de ter uma tatuagem em si, já que eu não tinha muito o que desafiar nessa sociedade, então por que não desafiar o próprio sentido de se ter uma tatuagem completamente aleatória? Quer dizer, claro que Phineas e Ferb era um ótimo desenho, mas eu com certeza não diria que foi o meu favorito na infância, nem que me marcou tanto. Então, por que exatamente tatuar um personagem dessa série? Bom, a própria frequência do questionamento quanto ao significado das tatuagens é uma coisa que sempre me motivou quanto a isso. Sempre tem aquela coisa de, ah, mas qual é o significado da sua tatuagem? E bom, talvez não tenha um significado. Isso não é obrigatório, né? Ou é, não sei. Mas, bom, então eu tatuei um pernitorrinco no meu braço porque eu queria desafiar a sociedade? Bom, não só isso. O que faz uma pessoa prestes a entrar em sua vida adulta querer marcar para sempre na sua pele um desenho de criança são várias outras coisas. Essa aparente falta de cuidado e descaso com a minha pele, como tantos dizem, Ei, isso não sai, viu? Tatuagem é pra sempre. E quando você for arrumar um emprego? esse tal descaso com o meu futuro é só a ponta do iceberg. Aquilo, além de uma tentativa muito bem executada, por sinal, de mostrar o quanto eu sou legal e descolado para a sociedade, tem por trás uma construção de anos e anos de uma sociedade completamente decadente e desacreditada, mas de um mundo que, de alguma forma, melhora a cada dia? Não, não, calma, calma, não, peraí. Não era disso que eu tava falando. Tipo, tá, eu sei, o mundo realmente tá uma loucura e uma desgraça atrás da outra. Eu não tô aqui pra contrariar isso, não. Agora, de uma forma ou de outra, essa desgraceira toda sempre aconteceu, só que agora ela acontece numa escala global, a gente consegue ver o que tá acontecendo. E, bom, por mais que tudo isso aconteça, eu acho que é bom pra quebrar alguns padrões. Por mais que esses movimentos malucos, radicais, violentos estejam numa alta, eu acho que as pessoas nunca se sentiram mais livres pra se expressarem. Pode discordar de mim se achar que eu errei, mas me ouve primeiro. Esses movimentos, entre aspas, radicais, são apenas uma resposta à altura da ruptura social que esse sistema está vendo. Essa modernidade veio com tudo em todos os cantos para destruir todo e qualquer padrão. Essa tentativa de desafiar as classificações, por exemplo, qualquer coisa é arte hoje em dia, é uma resposta ao que é arte e o que não é arte. Classificações que foram feitas por muito tempo e até hoje são. E isso acontece em qualquer âmbito, inclusive o da tatuagem. Esse famoso mundo moderno do que a gente sempre fica falando é uma reflexão direta da globalização e do capitalismo desenfreado que não tem fronteiras. Notícias ruins vindo de todos os cantos, sempre teve tragédia no mundo inteiro. A diferença é que agora elas têm um alcance maior e sempre sabemos o que está acontecendo.
Inclusive, por esse motivo eu tive que sair do Twitter. Tava me deixando doido saber de tudo e as opiniões de todo mundo sobre tudo, o que eu também talvez aborde num vídeo futuro. De qualquer forma, a partir da ascensão do pensamento filosófico e científico, uma mudança acerca da funcionalidade da ciência e do lugar do indivíduo no mundo ocorre. Mas essa alteração só foi possível através da expansão do iluminismo e da valorização do racionalismo. As novas teorias científicas mostram que o homem não é central e nem necessário. As assim chamadas feridas narcísicas da humanidade trazem consigo questionamentos quanto ao papel humano e, logo, o quanto vale o preso pela vida ou pelo corpo. O excesso de informação da nossa era faz com que as percepções sejam completamente distorcidas. Assim, são criadas gerações que não sabem o que será delas. Continuamos fingindo que estamos vivendo no mesmo mundo, quando na verdade não estamos vivendo nele há um bom tempo. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas muitas pessoas com quem conversam não conseguem se imaginar tendo uma vida longa e duradoura. A nossa geração não tem ideia do que esperar do amanhã. Para juntar com tudo isso, ainda tem essa coisa de tudo evoluir muito rápido. A gente perdeu qualquer senso de realidade, e mesmo a realidade em que acreditávamos estar vivendo era uma realidade feita quase completamente de intersubjetividade. A realidade em que vivíamos antes foi desmontada do dia para a noite com as evoluções tecnológicas. A gente vive se perguntando, o aquecimento global vai mesmo destruir o mundo? Qual será a nova tecnologia do novo iPhone? Qual será a nova arma de amanhã? Ou o novo vírus? Devo mesmo ter filhos se eles vão viver em um mundo ruim? Devo me preocupar com o meu futuro se daqui a 2 semanas eu posso morrer de coronavírus? Bom, essa pandemia maluca só veio para agravar isso mais ainda. Isso vai deixar uma marca muito intensa nas personalidades dessa geração que está passando por isso agora. Sem falar do quanto isso vai mudar a história e a forma como nos relacionamos com informação, mercado e cultura. A Amazon nunca esteve tão em alta. As vendas por internet aumentaram muito. Sem falar da Netflix, que, bom, tenho certeza que eles estão ganhando muito com isso. A cultura de maratonar séries nunca foi tão popular e necessária quanto nesse momento. A tão famosa cultura dos memes atualmente faz com que inevitavelmente todo o mundo fale de uma coisa só. E como poderia ser ao contrário? O mundo inteiro comenta sobre a mesma coisa porque o mundo inteiro vive a mesma coisa. E isso não é só sobre o coronavírus, isso é sobre toda essa cultura que a gente está vivendo no momento. Toda essa desexpectativa com o futuro e essa incerteza com o que vai acontecer. Incerteza essa que abrange desde arte até política, desde costumes até economia mundial. E essa incerteza cria gerações meio perdidas no tempo. Gerações desconectadas que acabam produzindo coisas incríveis. Já pensou no tanto de arte que deve estar sendo produzida nessa quarentena que vai ser famosa algum dia pelo contexto histórico? Afinal, a arte nada mais é do que uma releitura do momento histórico. Se o Renascimento criou o teto da Capela Sistina e a guerra criou Guernica, então o que a incerteza de um futuro com tantas possibilidades de fim e destruição criará? O que um período de isolamento social pode criar? No meu caso, criou o meu canal. E no caso de pessoas que têm dons, talentos para arte, bom, as pessoas estão mudando constantemente. E é tudo parte de um grande paradoxo de Teseu. Quem entrou nesse isolamento social não é a mesma pessoa que vai sair dele. Nós mudamos e as nossas opiniões se transformam a partir do contexto histórico e das situações que passamos. O que eu quero dizer é que essas coisas fazem com que a arte seja cada vez mais abstrata e tenha menos compromisso com a realidade. E que, na verdade, essa abstração tem mais a ver com um mundo que tem cada vez menos certezas do que com o estilo da arte em si. Essa é só uma releitura do estilo de mundo em que estamos vivendo. Esse descompromisso e desencanto com a realidade e incerteza com o futuro tem tudo a ver com o Ray Kurzweil, que é um cara que eu curto muito. Ray Kurzweil diz que a tecnologia está evoluindo exponencialmente e não mais melhorando aos poucos ao longo dos anos como costumava ser. A famosa Revolução Industrial hoje é uma revolução tecnológica contínua e imparável, que tende a chegar a um ponto que ele chama de singularidade, o ponto no qual simplesmente não conseguimos imaginar o futuro próximo, tamanhos dos avanços tecnológicos que presenciamos em geral. É aquela velha história. Imagina pegar alguém de 200 anos atrás e colocar nos dias de hoje. Essa pessoa ia se surpreender com o que está acontecendo. Mas isso vai se tornar cada vez menor esse espaço de tempo. Então, talvez a gente pegue alguém um mês atrás e essa pessoa já não entenda mais o que está acontecendo, de tantos os avanços tecnológicos que a gente conseguiu. Infelizmente, esse potencial não tem a ver apenas com tecnologia boa, mas também com guerra e destruição. E isso só compactua mais com o fato de que a gente vai cada vez menos se sentir seguro e cada vez menos se sentir certo do que vai acontecer no futuro. E, bom, isso leva a gerações incertas e perdidas.
como eu já tinha dito antes. Não dá mais pra ver o que vai ter no futuro próximo e também não dá pra gente ficar procurando o sentido. A filosofia rumou para outros lados. Não há mais uma busca explícita por um sentido na vida ou mesmo por uma essência na vida, como era claro nos pré-socráticos. O niilismo, o absurdismo e o pessimismo, todos têm a ver com a falta de sentido na vida e a falta de qualquer esperança ou expectativa quanto à razão de estarmos aqui. Isso tem tudo a ver com o desenvolvimento tecnológico, social e cultural. Os filósofos atuais, eles têm buscado formas de interligar a vida humana às novas tecnologias, e o que faz com que essas se tornem cada vez mais essenciais, ainda que tragam cada vez mais questionamentos para os humanos. Tá, peraí, mas o que diabos isso tudo tem a ver com o Perry Ornitorrinco? Tudo, e também nada. Bom, apesar dessa mentalidade estar implantada em mim, essa indiferença com o futuro, eu não fiz a tatuagem por isso. Mas, de certa forma, é uma boa explicação se a sociedade me perguntar por que você tem uma tatuagem do Perry Ornitorrinco. Não que isso realmente importe pra alguém, mas, bom, de qualquer forma, essa pouca perspectiva de um futuro que faça qualquer sentido lógico e um presente cada vez mais abstrato faz com que a gente não ligue mais tanto para o que faremos daqui pra frente. Isso só se torna cada vez mais potencializado cada vez que a gente anda mais na linha da evolução. Imaginem a geração de pensadores e estudiosos criados por um enclausuramento e uma onda de tragédias como a desse ano. Será que tem alguém por aí tendo ideias completamente geniais enquanto trancado em casa? Projetos que serão trazidos à tona e realizados assim que a vida em sociedade voltar a ser possível? Quem sabe tem alguém escrevendo um novo tratado filosófico que revolucionará todo o nosso pensamento, ou alguém inventando um combustível mais barato e menos denso que fará com que viagens espaciais sejam mais viáveis e assim possamos desvendar o espaço, para futuramente desvendar o tempo e desvendar o universo. Alguém talvez esteja prestes a desvendar o que a proporção áurea significa, ou o que veio antes do Big Bang. Quem sabe tem alguém revolucionando alguma coisa, alguma teoria do conhecimento, uma fagulha que acenda a ideia na cabeça de algum outro, que o leve a ter uma ideia genial que mudará o entendimento humano e a forma como nos relacionamos com o ambiente e uns com os outros. Quem sabe tem alguém pensando além de si, alguém pensando no futuro. Alguém como Phineas e Ferb, que inventam coisas, distraem-se no dia a dia sem pensar muito no futuro e sem pensar nas incertezas. Alguém que vive um dia de cada vez. Ou, quem sabe, talvez todos eles só estejam sentados em casa vendo Netflix. A humanidade dá dessas, né? Muito obrigado se você assistiu até aqui. Esse foi o Perclair.